ideia hoje é fazer uma apresentação da nossa proposta, o que nós vamos desenvolver aqui no nosso trabalho, e nós temos as nossas, nosso time, como eu falei, né, o nosso grande time, a Anita Tarazievich e a Georgette Botelho, que vão ser as fontes, né, desse nosso trabalho. São as pessoas que vão coordenar, porque a proposta é justamente que nós criemos um grupo de conversa sobre os temas que cada uma vai trazer. Então, vários prismas. Então, nós vamos apresentar, cada um se apresenta, e vamos dizer os prismas que nós queremos tratar, tá? Então, a princípio, vou convidar cada uma de vocês para fazer essa pequena apresentação, os 15 minutos de explanação sobre o tema que cada uma escolheu, para que depois a gente possa ouvir o que vocês, como são os nossos interlocutores, vão nos dar uma direção de interesses, do que seria interessante a gente desenvolver nos próximos encontros, onde a gente vai fazer essa roda de conversa, tá? E, então, é muito importante, mesmo que as pessoas que não estão aqui, quando a gente colocar, que a gente vai sempre fazer uma pesquisa de interesses. Então, eu começo com a Georgette. Ficou claro o que eu quis dizer? Então, a gente hoje está apresentando um projeto novo e vamos, então, fazer uma apresentação das linhas que nós vamos seguir, né, nos próximos encontros. Os encontros vão ser sempre com um tema e vamos fazer mais ou menos por 1h30, como vai ser hoje, e vamos apresentar, então, um tema e depois nós vamos conversar com as pessoas que estiverem presentes para ouvir, para trocar, para que a gente desenvolva propostas, ideias. Essa que é a nossa proposta desse lançamento do Laços de Vida. O Laço de Vida foi uma ideia da Fernanda, que é o nosso braço direito aqui, que ela tem um trabalho muito lindo em termos de marketing, gráfico, né? E também temos hoje Walter também, que é a nossa estrutura, que é o desenvolvedor de todo esse trabalho. E vamos, então, criamos esse Laços de Vida, que é justamente a proposta da gente estar sempre junto, conversando, trocando, aprendendo. Então, Georgette, eu vou passar a palavra para você e, por favor, cadê? Acho que a Fernanda. Fernanda, então você passa aquele primeiro slide, que é a da Georgette, e aí a Georgette vai falar. Você quer... Fala. Eu só não consigo compartilhar. Eu vou te passar agora, só um minutinho. Bom, enquanto vocês estão vendo aí a questão operacional, eu vou me apresentar para quem não me conhece rapidamente. Eu sou Georgette Botelho, trabalho há 40 anos com a velhice, né? Estudando e estendendo cada vez mais a minha atuação como psicóloga clínica, gestalt terapeuta, terapeuta familiar e de casal, gerontóloga e consteladora familiar, né? Então, eu trabalho, a Zeila fez esse convite e estou gostando muito, que é um projeto cada vez mais rico e necessário, né, para a população que está envelhecendo. E a gente vai ver aqui, né, até com a minha questão e a primeira pergunta, né, vamos dizer, desse nosso encontro, que é de como a gente se vê, onde e fazendo o que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, a gente tem que pensar na velhice não como um peso, mas como um tempo de vida, porque a longevidade hoje, e cada vez mais, vai ser real
e comum, né, na humanidade. Então, a longevidade, se a gente pensar, são 30, 40 anos, né? Então, 30, 40 anos que você tem um tempo de vida. E como que eu penso isso? Então, é tão importante pensar de uma forma o que eu estou fazendo hoje e o que eu posso, nesse meu tempo de vida, né, construir, mudar. Tem até um termo que eu achei interessante, que essa semana eu ouvi, que é desculpe, é deixar de envelhecer, né? É mudar essas crenças e essas limitações que muitas vezes a gente tem, tá? No sentido de pensar o que é essa velhice, né? Então, essa desconstrução dos imaginários, né, de velhices, né? Nós temos várias formas e vários imaginários de que velhice é essa. Então, se eu comparar a velhice lá dos meus avós, meus bisavós, é totalmente diferente, muda muita coisa do que está sendo o envelhecimento hoje em dia. Então, a forma de se envelhecer, ela depende muito de como a velhice é entendida por mim. Então, eu tenho que encarar isso, e hoje nós temos recursos, conhecimentos, pesquisas, atividades, para que a gente possa construir esse tempo de vida de uma forma consciente, tá? Real e criativa. Então, nosso envelhecimento requer a questão de quê? De perdas físicas, perdas emocionais, perdas de pessoas ao nosso redor. Então, a gente vai lidando com isso. Mas como eu construo de uma forma consciente, de uma forma produtiva e criativa, isso vai fazer uma grande diferença, tá? Tem um documentário do Alexandre Kalash que ele fala além do aposento. Então, antigamente, a aposentadoria era um marco muito pesado, tá? Para todos, principalmente para os homens. E hoje a gente sabe que a aposentadoria quer dizer retorno ao lar, aos aposentos. A palavra aposentadoria significa isso. Então, além do aposento, é que as pessoas, principalmente eu vejo as pessoas que são funcionários públicos, né? Eu lido muito com o pessoal da Petrobras, do BNDES, que se aposentam com 50 anos, 50 e poucos anos. Então, quanto tempo eles vão ter de vida e fazendo o quê? Viajando, aproveitando a vida, mas é muito tempo, né? Se a gente for pensar de 50 anos até 80, 90 anos que ele viva, né? Como que ele pode construir, e principalmente no momento que eles têm, né, capacidade para buscar outros afazeres, outros interesses. E eu vejo muito que a maioria dos homens, né, buscam continuar outra atividade, de abrir uma coisa própria, de se interessar por outros assuntos, e as mulheres elas entram mais no aproveitar o tempo livre, né? Mas isso é uma forma, como eu coloco na pergunta, de como que você se vê, fazendo o quê, né? Onde que você se vê? E nesse olhar, e dependendo da idade que você tenha, pensar também, quando eu tiver, né, quando eu precisar de alguém, de cuidados, como também eu vou encarar isso? Porque isso a gente tem que pensar, né? Além de criativamente fazer, aproveitar, rever conceitos, crenças, eu também tenho que pensar assim, se um dia eu precisar, né, de cuidadora, de eu precisar da ajuda do meu
a Anita vai falar muito bem sobre isso, né? Mas se eu precisar de ajuda dos meus filhos, como que eu vou reagir? Então, a gente tem que abrir já esse espaço dentro da gente, do nosso coração, para pensar sobre isso, né? Pensar que não, se eu precisar, eu vou ter que ter uma flexibilidade, eu tenho que aceitar esse cuidado dos meus filhos ou dessa cuidadora que vier estar comigo, né? Então, eu queria até ouvir de vocês assim, o que tocou, né? Assim, de como que vocês estão nesse momento e o que é pensar daqui a 10 anos. Então, eu jogo aí para quem gostaria de trazer, né, a sua experiência, a sua questão. Se tem alguém. Eu acho assim, a gente deixa para a gente Para depois? conversar daqui a Tá, pouquinho, tá tá bom? bom. Tá. Então, agora eu faço a minha apresentação, aí a Fernanda põe rapidinho o slide e tira. Bom, eu sou a Zeila Seus Bercas, também trabalho nessa equipe do projeto. E essa é uma pergunta que me toca muito, né? Como você gostaria de ser cuidado? Parece que é o mesmo, nós vamos falar indiretamente sobre isso, né? Eu tive até que acabei fazendo até um compilado, né, e um trabalho, depois eu vou disponibilizar para vocês, sobre caminhos que a gente tem que pensar com muito carinho para os próximos anos, dias, horas, né? Então, Fernanda, se quiser tirar, aí tá, obrigada. Então, eu acho que eu não tenho como, Fernanda, você tem que me botar como speaker. Aí é com você. Tá na parte do view, lá em cima. Views. Aí tem o speaker e a galeria. Você está como tela grande. Não, você me coloca... Tá, agora sou eu. Você que está falando, agora sou eu. Vamos lá. Alô, oi. Oi, tá grande aqui, pode falar que vai estar gravando. Não, tá grande porque você está falando, porque ficou para você, mas não tem problema. Então, então vamos fazer assim, o que eu pensei, né, trazer aqui é que existe um caminho muito mais, vamos dizer assim, muito mais estruturado para a gente pensar em futuro do que a gente anda ouvindo, né? Sobre a questão do procure viver a sua vida com grande autonomia, com grande, vamos dizer assim, implemente na sua vida uma série de coisas que você tem que se preparar para ser ainda, vamos dizer assim, bastante autônomo, bastante independente. E talvez uma questão de mudança de paradigma. Prepare-se para se tornar uma pessoa mais vulnerável e mais dependente, né? Porque esse é o percurso natural do passar do tempo, que daqui a mais tempo nós já percebemos as diferenças. Nós já estamos vendo que não somos os mesmos. Então, se a saúde nos permitir, a nossa cabeça nos permitir, nós estaremos com 80, 90. E como é que será esse planejamento para esses 80, 90, sabendo, pelo que nós já vimos dos nossos pais, se foram longevos, que houve a necessidade de
uma atenção, um preparo familiar, um preparo estrutural, onde nós temos, primeiro, a gente começa do começo dizendo, eu vou ficar velho, eu vou ficar dependente, e se eu ficar dependente, como é que vai ser? Aí a gente abre uma chave, né? Quando eu vou ficar dependente, eu vou querer o quê? Eu vou querer que eu vou morar de que maneira, eu vou ter pessoas que vão saber a respeito de como é que eu estou indo, eu vou querer ter gente que vai me acompanhar. Quem serão essas pessoas? Serão os meus filhos, os meus amigos, os meus parentes, mas eu não estou falando de visita, não, eu estou falando de acompanhamento efetivo, de que as pessoas se incomodem, se importem e sejam convocadas para participar dos processos. E tudo isso tem umas fases de trabalho, onde, primeiro, eu terei que começar a imaginar, e junto com as pessoas que estão ao meu redor, e até os próprios médicos e pessoas de saúde, que eu vou ter que falar com eles conforme eu vou percebendo que as minhas dependências aumentam, que a minha vulnerabilidade aumenta. Mas eu tenho que ter uma perspectiva muito realística para poder começar a conversar sobre esse ad futuro. Isso tudo é um trabalho interessante, porque existem formatos práticos. Trouxemos uma vez sobre a questão de que tipo de ação nós podemos ter em relação às nossas questões legais, a questão das nossas propriedades, a questão daquilo que a gente quer preservar, aquilo que a gente quer delegar quando a gente não puder mais, se formos donos de uma empresa, se formos donos de alguma coisa, se tivermos até as nossas próprias coisas, objetos, como é que a gente quer que isso seja distribuído, isso seja pensado. Então, tem várias coisas importantes que fazem parte de nos preparar para a nossa dependência. Então, eu queria depois pensar o que cada um acha, como a Georgette, sobre esse olhar, não como algo depressivo, mas como algo prospectivo. Porque quanto mais nós nos preparamos, mais nós vamos estar um pouco mais confortáveis com o que vem pela frente. Nós vamos nos sentir, aquilo que tens falado muito, protagonistas, né? Uhum. Nós somos aquelas pessoas que vão se apoderar do seu tempo a futuro, porque é aquela coisa que todo mundo diz, eu não percebi, passaram 10 anos. Não, eu não percebi, não. Eu vou ser aquele que vou acompanhar atentamente todo o meu processo de vulnerabilidade futura, né? E isso me dá muito mais força do que se eu disser, eu nego, eu não quero saber, eu não imagino que eu vou estar dependente na cama, esperando que alguém venha me tratar. Não, é o contrário. Eu tenho que participar ativamente até esse momento em que eu não tiver condições de levantar de uma cama. Até chegar lá, é a minha vez de ser o protagonista e decidir, conversar, convocar, fazer essa visão de projeção de futuro com todos. Então, esse é um dos prismas, uma das que nós queremos conversar com vocês nas nossas rodas de conversa. E eu passo a palavra, então, para a Anita. Só esqueci de dizer que vocês já devem saber, eu sou psicóloga, psicanalista, terapeuta de família. E o que é bonito dessa nossa equipe é que nós já somos pessoas que já passaram dos 60. Então, nós temos uma certa propriedade, e se nós começarmos a dizer tudo que a gente é e fez, é bastante acervo que nos legitima a poder conversar com vocês, né? Fazemos parte
de todos, nós não falamos de fora, nós não somos estudiosos, nós somos os vivenciantes dessa experiência. Isso é muito importante. Anita, aí, Fernanda, você põe o slide para Olá, ela, por favor. olá, Não, outro. olá para todos e todas. É um prazer estar aqui participando da live. Eu sou Anita Karachevich, eu sou terapeuta há mais de 50 anos trabalhando com pessoas. Já trabalhei muitos anos com crianças, trabalho com adultos e famílias há no mínimo uns 35 anos, e atendo famílias inteiras em situações de crises familiares, e nos últimos vários anos tenho tido a oportunidade de fazer um trabalho com grupos de idosos para trabalhar o envelhecer saudável. Eu pensei em várias coisas quando a gente pensa em facilitação e dificuldades. Quero trazer para vocês uma reflexão que não é minha, mas que eu gosto muito, que é da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é geriatra e trabalha com cuidados paliativos. E ela fala que o envelhecer é como a gente ir para o deserto do Saara. Então, como nós vamos nos planejar para ir para o deserto? Se nós pudermos começar esse planejamento quando temos 40 ou 50 anos, vai ser muito mais fácil para a gente imaginar como é ir para o deserto. O que é um deserto? Um deserto é um lugar inóspito, onde de dia faz um calor absurdamente intenso e à noite faz um frio tão intenso quanto. Então, há pessoas que vão chegando nos seus 60, 70, 80, dizer assim, nossa, eu não sabia que a velhice seria assim. Eu não sabia que ia fazer tanto calor e não trouxe uma camiseta regata e um chinelo de dedo. Puxa, eu também não sabia que eu precisaria de uma jaqueta para o frio noturno, um cobertor. Então, a gente tem que imaginar que quanto mais cedo a gente puder começar a se preparar para o envelhecer, melhor vai ser essa viagem ao deserto. Nós vamos viajar para um deserto com muito mais conforto, sabendo do calor enorme que faz e tanto do frio que faz. Porque, senão, como disse a Zeila agora há pouco, nós vamos chegar completamente despreparados para a velhice e vamos ter que dizer para a nossa família, puxa, eu não sabia. Claro que todos sabemos que vamos envelhecer e queremos envelhecer, porque a outra opção é muito pior. Como diz o Kalash, a melhor opção que nós temos é ficarmos velhos. A outra é morrer jovem. Não é o que a gente quer. Quero trazer também um exemplo que eu gosto muito, que é das Blue Zones. Existem pelo mundo afora 5 zonas azuis, onde as pessoas são longevas, centenárias, onde há um grande número de pessoas centenárias. No Japão, é uma dessas Blue Zones. Tem na Grécia, tem nos Estados Unidos uma comunidade chamada Loma Linda, tem mais alguns lugares pelo mundo afora que existem essas Blue Zones. Qual é o segredo dessas pessoas centenárias que estão ótimas, ativas
funcionais, mentalmente ativas e fisicamente ativas. O segredo mais importante de todos é: eles não estão solitários, eles vivem numa comunidade, eles têm um suporte não apenas de sua família próxima, mas eles têm o suporte de uma comunidade que dá suporte para todos, uns com os outros. Então, isso é um dos maiores segredos para a longevidade, é um apoio social, é estar numa comunidade, é ter amigos. Eu até fiz umas anotações que eu quero dividir com vocês, que conviver com a família e os amigos, na nossa fase do envelhecer, e eu já sou bastante velha, eu tenho 75 anos, então isso que a Zeila falou, nós estamos falando de cadeirinha. Não é porque a gente leu no livro, é porque nós estamos vivendo a nossa velhice. A sociabilização, ela promove muitos benefícios para a nossa saúde física e mental. Pessoas isoladas deprimem, têm problemas cardíacos mais frequentes, acabam se movimentando menos, mais propensos à obesidade e acabam aumentando o risco de morte em 14%. No isolamento social, a gente encontra mais a insônia, a depressão, aumento de pressão arterial e dos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. E as pessoas, ao envelhecer, têm mais medos e ansiedade. A gente vai se perguntando: onde é que eu vou estar daqui 10 anos? Ou como eu quero estar? É claro que eu tenho uma resposta para isso, mas eu não sei se o que eu almejo pode acontecer de fato. É claro que eu quero estar sentada na minha poltrona no consultório daqui 10 anos, ouvindo as pessoas, mesmo que eu precise de um aparelho auditivo para ouvi-los melhor. Então, esse é o meu sonho de consumo. Quero estar ativa, fazendo caminhadas diárias, mas isso pode não acontecer. Então, como a gente lida com as vicissitudes, com aquilo que é difícil? Porque o legal na família e com os amigos, a parte que é boa, a parte da facilitação, é compartilhar o conhecimento adquirido ao longo de uma vida toda. Nós armazenamos, na idade que nós estamos, muito conhecimento, e poder compartilhar isso é uma dádiva, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa formidável. Agora, o que é difícil é quando a gente envelhece, principalmente de espírito, de alma, e a gente se fecha, e a gente se isola, se enclausura, e para de dividir, para de compartilhar, e começa a ficar teimoso, de ficar exatamente o que a Georgette falou, querer ficar no aposento. A gente precisa se desaposentar, é sair do aposento, é sair do sofá, porque trancar-se no aposento e ficar só com a nossa própria teimosia, com as nossas próprias limitações, e se recusando a viver a vida,
vai fazer com que a gente tenha muita dificuldade com nossa família e até mesmo com eventuais cuidadores, quando isso se fizer necessário. Então, a gente tem que pensar que essas dificuldades que a gente cria, se a gente puder se manter ativo com atividades físicas e se manter social e próximo de pessoas queridas, amadas e que a gente gosta, isso vai fazer com que nós tenhamos mais qualidade de vida nessa nossa velhice, que a gente espera que ela seja tão boa quanto nas blue zones, nas zonas azuis. Para viver 100 anos tem que ser com qualidade, com amigos, com alegria, participando socialmente dos eventos e vendo os nossos netos e bisnetos crescerem e serem gente, serem pessoas legais. Muito bem. Pensei nisso. Só isso, né, Anitta? Só isso. Blue Zones é o nosso sonho, né? Não é de consumo. Então, olha, eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, o que vocês acham dessas 3 linhas de trabalho que a gente está querendo desenvolver. O que vocês acham disso? Querem falar alguma coisa? Décio, Berta, Alzira, Walter. O que vocês acham? Então, é difícil a gente imaginar. Fala. Não, fala, Alzira. Eu acho que realmente que tudo que vocês falaram é verdadeiro. Pode pôr a câmera, que você é tão bonita, para a gente te ver. Bom, bom dia a todas vocês. Eu curti muito esse Zoom, que eu procurei, fiquei aí com muita dificuldade, mas consegui entrar. Eu estou vivendo exatamente essa fase que está vivendo a Ana Anitta, mas só que eu tenho 8 anos a mais do que você. 8 ou 9. Eu tenho 83 anos de uma vida bem vivida. Eu vivi muito bem a minha vida. Põe a câmera, Alzira, para mostrar como você tem. Não entrou. Meu computador está saindo muito de... Muito temperamental. Olha aqui. Temperamental, muito. Um minutinho, apresenta outra pessoa, depois eu falo. Chama a moça lá para te ajudar. Eu vou chamar a minha auxiliar. Chama auxiliar. Não tem problema nenhum. A gente tem que uma das coisas bonitas que eu até estava colocando e que ali no nosso trabalho, viu, Fernanda? Depois vou te mandar esse trabalho para a gente distribuir para as pessoas, é aprender a pedir ajuda. Pois é. É uma das coisas muito importantes que nós temos que saber, até tem que fazer uma aula para a gente aprender a pedir e saber que a gente precisa. São 2 coisas importantes. Né? Não ficar melindrado de que coisa feia, ela não sabe mais mexer no computador, ela não entendeu aquela mensagem, então... Saiu de repente, eu ia falar alguma coisa e saiu de repente. Eu quero ver todas. Um minutinho, a minha ajudante já está do lado, minha secretária, então. Minha filha, minha cuidadora. Isso, todo mundo. Pronto, a Lulu, eu apresento a vocês, o nome dela é Lu, deixa eu abrir a câmera. Isso, vamos mostrar aqui, Alzira. Alzira, está bonita aí. Então, essa é minha ajudante para tudo, ela que conseguiu me ajudar a entrar na live. Tudo que eu vi de vocês, apesar da imagem não ter estado assim, muito legal, mas eu senti que tudo que foi falado por vocês, pela Georgette, pela Anitta, eu só não ouvi a Fernanda, mas você, Alcil, né?
Zeila. Entrou dentro de mim, porque é verdadeiro tudo isso que eu estou passando, e eu estou passando exatamente por essa fase descrita pela Ana Anita. Eu estou com 83 anos, tenho 3 filhos, 3 filhas, 2 filhas e 3 netos e 3 bisnetos. Então, a minha vida foi muito intensa, muito, porque eu comecei a trabalhar com 20 anos de idade, assim que eu me formei como educadora. Fiz faculdades, fiz de pedagogia, trabalhei como educadora 62 anos. E hoje eu não estou mais trabalhando, eu estou me sentindo assim, eu não posso ver criança na rua, eu não posso ver no clube uma criança brincando que eu vou brincar. Meus netos eu quero brincar, mas sabe que eles estão com os amigos, eles nunca querem estar. Isso porque meus cabelos ficaram brancos, e eu sei que a minha bisneta mais velha, de 6 anos, ela já tem um pouquinho de resistência para se aproximar de mim, porque para ela estranhou muito que me viu de cabelos brancos, porque eu sempre pintei o cabelo. Agora eu estou deixando, eu estou fazendo umas mechas. E eu estou passando por essa fase, digo sinceramente para vocês, e quando eu vi o tema da palestra de vocês, do trabalho de vocês, eu me interessei muito, já marquei na minha agenda, e esperei chegar a data. Eu pertenço ao grupo Ledaber, do Sérgio Grimberg, e eles colocaram todos os dias, e cá estou eu para ouvir as palavras de vocês. Eu tenho muita vontade de melhorar, de viver melhor, de me dar muito bem com as minhas filhas. Eu estava falando, vocês estavam falando, já tinha entrado, minha filha de Israel me ligou, conversou comigo até que eu pudesse entrar na live. E a minha filha aqui do Brasil é terapeuta ocupacional, trabalha voluntariamente hoje, se formou na USP, uma pessoa extraordinária, tem me ajudado muito. Muito, muito, muito. Eu tenho meu marido com 93 anos de idade, que é muito quieto, não quer fazer nada, ele gosta de dormir, gosta de comer, sentado no sofá de casa, quase sem falar. E eu, como sou uma pessoa que falo muito, eu sinto muita falta. Eu não consegui acumular assim, muitos amigos próximos de mim, porque eu viajei muito para Israel, fiz muitos cursos durante a minha trajetória como educadora. Minhas amigas, uma mora nos Estados Unidos, outra na Austrália. Eu tenho uma amiga freira, chamada Leda Tonin. Eu fiz faculdade na Moca, numa faculdade de Piratininga, e ela foi minha amiga desde aquela época até hoje, e hoje ela está com 96 anos. E eu queria um dado dela para falar comigo, porque eu estou escrevendo a história da minha vida. Porque eu escrevi Alzira, deixa eu falar uma coisa. Então, o que você está trazendo é justamente assim, mais como é que cada uma de nós vai passar esse percurso, e você já é uma belíssimo exemplo. Deixa eu só te falar, hoje é só uma apresentação do nosso trabalho, sim. Nós vamos ter um espaço, depois que a gente fechar essa nossa apresentação, nós vamos fazer uma proposta para que as pessoas venham justamente para fazer essa troca, para vivenciar conosco essas questões, esses planejamentos, como é que eu faço, como é que eu estimulo, como é que a gente motiva, que ideias que eu posso trazer para dentro da minha casa. Então, hoje, assim, Não, imagina, eu sei que eu conheço bem... Eu sou educadora, eu falo muito, a sua trajetória é maravilhosa, por sinal as irmãs são maravilhosas, né? Eu só falo todas muito. Vocês. Desculpa, depois eu vou continuar. Então, a gente vai... hoje é assim, é um menu degustação para que a gente possa dizer, olha, nós pretendemos fazer esse grupo de conversa e nós queremos que as pessoas venham, sim, conversar conosco. A gente vai ter até um formato, né? Porque esses trabalhos, eu acho que a gente tem que começar uma coisa que é bem típica americana, que é sistemas. Eles são muito sistemáticos. Então, assim, como funciona? Funciona assim, nós vamos falar tanto, cada um fala tanto, e depois a gente faz uma roda geral.
Então, Certo. você que é pedagoga, você sabe, tem que ter os critérios para que todos tenham. Então, isso tudo nós vamos colocar para que a gente aprenda a, dentro da nossa vida, a mesma coisa. A gente vai fazer tanto, agora a gente vai fazer uma experiência curta, depois nós vamos continuar a ver se deu certo, continuamos, né? Então, tudo são métodos. Nós temos que voltar a ter critérios e métodos para a gente ter uma qualidade dos próximos 20, 10, um ano. E esses critérios ajudam a nossa... Agora se fala em neurociência, você tem que organizar o seu cérebro para que você consiga, né, ter um aproveitamento, mesmo que você ainda não sabe como lidar com aquilo, mas você vai saber que, se você criar formatos na sua vida, ela flui melhor do que ela ficar assim, sem... hoje eu vou sair, não volto mais. Não, eu sei que eu vou ir e voltar. Eu vou comer, eu vou parar. Eu vou estudar, eu vou parar. Então, métodos são muito interessantes. Muito obrigada. É isso mesmo. Berta, é o jeito Walter... É isso mesmo, eu te agradeço, Alzira. Muito, Décio, muito. Desculpa, quer falar falei alguma muito. Coisa? Não, imagina. É uma forma porque que eu estava me sentindo emocionada de ouvi-las falar, entendeu? Aqui sozinha, aí eu falei, não, tá. Vamos criar esse espaço. Eu então, não soube parar, não sei parar. Mas a gente vai ter espaço para isso, com certeza. Fala, Décio. Desculpa. Imagina, não tem que se desculpar de nada. Fala, Décio. Eu achei bastante interessante aí o que vocês propuseram. E tem algumas coisas, você está falando de metodologia, de preparo. Talvez a gente não pense muito nesse deserto aí que a Anita... Gostei muito da velocidade da fala da Anita, tá? Está ótima para pessoas mais idosas, porque ela fala numa rotação mais baixa que a gente consegue acompanhar melhor. Bom, mas a gente talvez ainda com alguma idade ainda produtiva, e tudo, talvez a gente não pense muito nesse deserto, esteja escolhendo outro caminho que não seja um deserto. Eu acho que é isso também, né? Mas eu queria falar uma coisa que me incomoda nesse cenário, é a questão do envelhecimento e da ajuda contratada. Tá? Eu queria que vocês depois abordassem um pouco isso. Por quê? Eu ouvi de um colega, quando a gente saiu do trabalho, a Georgette sabe bem aí do nosso drama aí com a Petros, com a nossa aposentadoria suplementar, mas ele falou uma coisa, parece que a gente espera um entendimento assim, pessoal, né, ou emocional de uma instituição conosco, quando, na realidade, nós éramos uma matrícula, fazíamos um trabalho e recebíamos uma remuneração para tal. Né? E eu acho que cada um de nós, pelo tempo, eu passei 40 anos na Petrobras, então, cada um de nós, acho que criou vínculos e a gente leva, muitas vezes, para o emocional. Tá? Bom, fazendo essa colocação, é a mesma colocação que eu faço na hora de pedir uma ajuda. Né? Talvez o meu maior problema vá ser, pelo que vocês falaram, essa ajuda contratada, levando para o lado emocional. Quer dizer, eu não consigo ver, ou tenho uma dificuldade de enxergar uma ajuda paga, né? Por isso eu fiz aquela analogia com o trabalho, de um caráter emocional que a gente vai dar. Tá? Então, esse é um problema que eu tenho que administrar, tenho que entender melhor como resolver uma coisa dessas. Tá? Hoje ainda está muito na fase de jardineiro, de diarista, né? Mas uma pessoa, um cuidador, uma cuidadora é um pouco diferente. Embora talvez essa pessoa encare como uma coisa... como esse colega meu encarou o trabalho. Né? Eu recebo um pagamento, eu presto um serviço, mas eu duvido muito que uma pessoa idosa consiga administrar isso sem uma carga emocional grande. É essa a questão. Décio, eu acho que é muito interessante, eu acho que
cada etapa e cada necessidade requer um tempo de adaptação, né? Uma coisa é quando você pensa hoje, você é produtivo, você bem, você independente, né? Pensar nisso fica uma distância muito grande, né? Então, quando se tem a necessidade e quando você, se for o caso, se deparar com essa necessidade, né? A situação vai ter que ser administrada por você, né? Então, esse emocional, essa questão sentimental, nossa, eu estou precisando, é a mesma coisa de alguma forma, né? Vamos dizer assim, a mesma coisa de alguma forma, quando a gente é hospitalizado. A gente está no hospital e a gente está totalmente vulnerável. Vulnerável à situação, à crise, vulnerável a enfermeiros entrando e saindo, né, cuidando de todas as nossas necessidades, a uma cirurgia, a uma intervenção médica. Então, naquele momento, o que está mais importante para você? É a sua saúde, é você ser cuidado. Então, de alguma forma, né, quando a gente chega a uma etapa da vida, que não é somente na velhice, mas em outras etapas da vida, que às vezes a gente adoece, né? Quantas pessoas jovens adoecem vão precisar, mas quando chega a velhice e algum problema de saúde, que é onde essa dependência se torna real, você vai tendo que aceitar e se acostumar a isso. Então, quando a gente está propondo aqui, né, que é a nossa proposta, é de a gente pensar nisso, abrir um espaço, sabe? Por isso que eu trouxe para o nosso coração, porque eu sei que é uma questão, não é racional apenas, principalmente é a nossa questão emocional, né? Porque isso requer perdas, né? O outro cuidar, um estranho cuidar. E como eu trabalho já há muito tempo numa instituição de longa permanência, eu vejo muitos exemplos. Aquelas pessoas que têm mais dificuldade de aceitar, como a Alzira, né, apresentou com todo prazer a sua cuidadora, ela vai ter uma qualidade de vida e vai ser muito mais fácil ela ser cuidada. Como também os filhos vão estar mais tranquilos, que eu já presenciei e acompanho pessoas idosas que relutam nesse cuidado. Então, cada semana é uma cuidadora, porque ela não aceita, aí inferniza, é esse o termo, inferniza os filhos, porque os filhos não sabem mais o que fazer, e ela necessita de ter alguém. Então, quando eu aceito, né, é difícil, mas você vai abrindo esse espaço e vendo que a necessidade se faz presente. Tá? Então, eu queria... Georgette, fala quantos anos você acompanha. Eu também quero pegar carona. Eu acompanho lá na instituição há 31 anos que eu trabalho. Só um minutinho, Anita. Porque uma pessoa que consegue ver o idoso durante esses 20 anos, quer dizer, que a Georgette acompanha a entrada deles e mais os 20, é muito interessante, é uma experiência que não há pesquisador que tenha, porque você vê o que acontece no decorrer do tempo, desde a entrada numa instituição de longa permanência, adaptação e os processos evolutivos do envelhecimento. Quer dizer, essa troca que nós queremos é mostrar esse panorama e procurar melhores soluções para quem está ainda num processo bem mais precoce, né? Mas a gente sabe que a gente vai chegar lá, né? Então, existe um trabalho que já é bastante, vamos dizer assim, tem uma repercussão muito grande, que é falar da morte. Nós, antes de falar da morte, nós queremos falar na preparação da dependência e do envelhecimento, que eu acho que esse caminho é mais longo.
e a gente tem muita coisa para fazer. Fala, Anita. Então, eu queria voltar ao deserto e fico pensando que o grupo que a gente está querendo fazer é a preparação para o deserto, e faz parte desse deserto precisar de ajuda física, ajuda não só para apertar o botão do computador, ajuda para tomar banho, para pentear cabelo, que é isso que o Décio falou, quanto é doído quando alguém precisa te dar banho e você está dizendo, nossa, eu perdi essa habilidade, eu agora estou precisando que alguém venha aqui para lavar minhas costas ou lavar os meus pés, porque eu não dou conta de me agachar para me lavar, ou alguém precisa abotoar minha roupa, porque a minha artrite não me permite abotoar a minha roupa. Então, claro, eu acho penoso, Décio, essa fase quando nós precisamos da ajuda. Só que quanto mais a gente puder ser receptivo para quem nos auxilia, nós vamos parar de infernizar a nossa vida e a vida de quem nos cerca. Então, eu penso que o grupo também é uma preparação para o deserto. O deserto é árido, não é fácil ir para o deserto. Só que todos nós estamos indo, de uma maneira melhor ou pior. Então, se a gente aceitar que o deserto é árido e que eu preciso tanto do cobertor quanto da blusa regata para usar de dia, e um chapéu para cobrir minha cabeça, e um protetor solar, porque de dia faz calor, eu vou ficar menos desconfortável no deserto. Eu penso que é isso. Isso. A Berta quer falar, Berta? Eu quero, sim. Bom dia a todos. Bom dia. Estou muito feliz por estar aqui. Eu achei uma oportunidade maravilhosa. É uma coisa simplesmente maravilhosa mesmo, poder conversar sobre a nossa velhice. E assim, trocar e ouvir muitas informações importantes, muito, porque somos nós, é a nossa vida, a nossa saúde, é o que nós temos, né? E nós precisamos, sim, de muita orientação, nós precisamos de muita informação, porque à medida que você vai vivendo, vão acontecendo situações e você tem que enfrentar a vida. Eu, às vezes, paro e penso, nossa, né? A gente só sabe realmente o que é vivendo a situação. E eu tenho hoje 74, vou fazer 75 anos, e eu me acho jovem, jovem de mente, jovem e físico também, mas eu tenho minhas limitações e cada vez mais limitações. Então, acho que vocês caíram do céu. A Liana, que é minha prima, eu falo que ela é minha prima, amiga e irmã, porque a gente se descobriu, né, numa fatalidade assim, que foi a morte do Ocírio, marido que era meu primo, e nós nos dávamos, mas depois que ele faleceu, a gente se ficou muito perto uma da outra, e isso é uma coisa muito boa. Eu acho que, como vocês falaram, amigos é uma riqueza que a gente tem que preservar, tem que ter, tem que conquistar e tem que conviver, né? E eu estou achando maravilhoso e quero continuar. E vocês estão de parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de vocês. E vamos continuando e vendo o que nós vamos, o que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer muita coisa boa. Muita coisa. Tenho certeza. Roberta, você fala para a Liana que está gravado, porque deu algum problema que ela caiu, ela disse que ela foi excluída. Eu não sei o que é, o sistema deve ter feito alguma coisa, porque acho que ela entrou por uma senha, mas, de qualquer maneira, eu sei que a Liana é uma pessoa que
participa muito, ela tem muito interesse de estar junto com a gente, e em Tá. breve a gente vai fazer um outro encontro, e então a gente vai compartilhar também. Walter, quer falar alguma coisa? Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, Berta, eu fiquei muito feliz de te conhecer, viu? Igualmente. Ouvinte, tentando aprender alguma coisa. Aproveita que você tem pouca gente. Não, Mas mas eu acho que o trabalho é muito válido. Assim, eu acho que eu também já passei por todas essas experiências e realmente é crucial ter algum apoio nessa hora, né? Ter alguma coisa que te dê o suporte. Então, vamos supor, tem um nicho que cada vez aumenta mais, que precisa desse serviço. isso. Fala, Walter. O Walter é o meu braço, né? O braço que começamos todo esse nosso trabalho da Hostil Z, né? Já tem quase 2 anos que nós estamos aí construindo essa nossa proposta dessa interlocução, né? Com nós que estamos nos preparando bonito, né? Como a Anita falou, também como Moisés, né? 40 anos no deserto. Então, nós vamos ficar uns anos, cada um seu tempo, nos preparando para chegar, né? Nesse momento que nós vamos estar aptos, né? A ficar nas barracas, né? Como meu neto esteve lá, ele passou uma noite lá com os beduínos. Então, como é que é dormir lá no deserto, como é que é olhar o céu do deserto, como é que é acordar e tomar café, a gente vai aprendendo. E Décio, só uma parte, eu não sei, eu fui credenciada da Petrobras quase mais de 20 anos, então eu conheço muito bem, e também fui um pouco da Petros. Então, eu conheço essa trajetória de quem trabalhou nas empresas, como é que era essa gana, né, de estar ali com aquela estrutura em volta da gente, né? As pessoas tinham aquela relação com a estrutura empresa e, de repente, se aposentam, né? E como é que fica agora esse desprendimento dessa grande mãe que, né, que tinha e oferecia, e vocês brigavam, queriam isso, não dava, né? Então, é muito interessante essas passagens da vida, né? E de poder agora, e não é só a Petros, todas a Georgette conhece bem também, as associações de aposentados, né? Eu trabalhei no centro, então eu tinha contato com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, todos esses funcionários foram passando pelo meu consultório, e eu acompanhei até a aposentadoria, muitos deles. Então, essa mudança de estilo, né, de vida, e agora como é que os grupos trabalham dentro dessas associações, que é uma dos eixos de suporte que as pessoas vão tendo, assim como nós, nas nossas associações, né? Os amigos, os colegas, a família, são os eixos que a gente vai trabalhando para ver como é que vai ser o encaminhamento desse nosso envelhecimento, né? Georgette quer falar? Anitta quer falar alguma coisa? Não, eu pensei nisso porque, como eu trabalho, né, com a Petrobras e com a aposentada do BNDES, eu vejo assim, que o funcionário público ele tem essa ligação afetiva. Então, esse desligamento, muitas vezes, é muito sentida, né, por eles, porque são instituições que abraçam os aposentados, e de uma hora para outra começa a distanciar, né? Então, aquela coisa de que quem trabalhou, eu lido com pessoas que foi início da Petrobras, que é assim, o petróleo é nosso, então aquela garra pela empresa, por tudo que ela representou político, socialmente,
né? Tem uma carga muito grande, né, para as pessoas. Então, isso não acontece com as empresas privadas. Então, o que eu vejo que as pessoas assim do BNDES, elas visitam toda semana, o aposentado vai no BNDES, na sede, É um apego, né? e eles precisam dessa ligação. Então, há um apoio da assistência social e tudo, da Associação dos Aposentados, para acolher. Então, eles continuam, de alguma forma, com esse vínculo, né? E esse vínculo se faz muito presente na vida deles. Eu queria só trazer, a gente está falando de ajuda, eu tenho, assim, rapidamente, um livro que eu achei muito interessante, que é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. É um livro muito lindo, que com ilustrações, e num dado momento o menino estava andando, encontrou a topeira, depois a raposa e depois o cavalo. E os 4 foram caminhando por um deserto, talvez, Anita, né? E aí, num dado momento, o menino pergunta ao cavalo qual é a coisa mais corajosa que você já disse. Aí o cavalo responde: socorro, socorro. Aí o menino pergunta assim: quando você se sentiu mais forte? O cavalo falou: quando tive coragem de mostrar minhas fraquezas. Pedir ajuda não é a mesma coisa que desistir, afirmou o cavalo. É se recusar a desistir. Então, eu acho que eu quero complementar aí para o Décio e para todos nós, né? É se recusar a desistir. Então, quando a gente reconhece que a gente precisa da ajuda do outro, e a gente precisa, o ser humano, para sobreviver, ele precisa ser cuidado, ele precisa de alguém que cuide, né? Um recém-nascido não sobreviver. E em várias etapas da nossa vida, a gente precisa, umas menos, outras mais, mas a gente sempre precisa. E esses eixos, né, que a Zeila falou, né, de núcleos, o quanto que isso se faz necessário. Então, pedir ajuda, né, é não desistir. É isso e é saudável, e é saudável pedir ajuda. Sim, isso aí. E uma coisa bonita também que faz parte das nossas conversas, que nós vamos ter mais para frente, é uma palavra muito bonita chamada compaixão. Compaixão quer dizer, nós temos que ter esse olhar para nós, né? Ter uma espécie de tomar conta desse nosso lado que a Georgette falou, né? Das nossas dificuldades, nossas falhas, não ficar bravo com ele, não querer brigar com aquela parte nossa que já não demonstra a eficiência que ela tinha antes. Então, temos que ter um pouco esse lado de consideração e nos perdoar por não sermos perfeitos, por não sermos mais os garotos de 20 anos e as meninas de 20 anos. E a partir dessa conscientização, né, de nos sentir perdoados por não sermos mais tão jovens e nos sentirmos muito bem com ele, confortáveis, conseguimos, então, falar e dizer, olha, eu sou esse que está aqui. Me sinto muito à vontade com isso tudo que está acontecendo comigo, para eu até conversar com você, pedir, ou mudar a minha vida, ou então sair da minha casa e ir para uma casa mais simples, ou eu parar de eu pegar meu guardar e não gastar de tal maneira para eu poder acumular para, né, ter para daqui a 10 anos. Na medida que eu me percebo um pouco menos, e a gente fala muito isso na nossa linha, que eu sou psicanalista, né? Com a nossa onipotência narcísica, de eu tenho que ser muito espetacular, quer dizer, é um caminho diferente. Primeiro, quando a gente é jovem, a gente quer ser tudo, quer ser famoso, ganhar tudo, poder tudo.
conforme a gente vai percebendo o andar da vida, a gente vê os nossos limites, e que eles são muito bem-vindos, porque isso é ser humano. Ninguém é Deus e nem é perfeito. E se reconhecer nas nossas possibilidades como humanos, nos dá essa possibilidade de nos colocar num lugar mais confortável, e mais alegre, e mais feliz, e menos, vamos dizer assim, queixoso, porque eu não sei, porque eu não posso, porque eu esqueci, porque eu... Ao contrário, olha o que eu já tenho e como eu estou. E, a partir daí, é que eu consigo ir conquistando as coisas que eu tenho em volta e vou cada vez mais ao contrário, eu vou ser muito arrojado dentro daquilo que eu sou. Não sei se fica claro isso, mas, de alguma maneira, é um trabalho que a gente pretende fazer com essas interlocuções. Cada uma, você vê que cada uma de nós tem um estilo, isso é muito bonito. E eu queria depois imaginar, quer dizer, que nós vamos fazer uma oferta de um horário que seja conveniente para as pessoas. Nós vamos trabalhar em duplas, né? E aí nós vamos ver as pessoas, a Georgette e a Anitta têm alguns horários disponíveis para que a gente monte esse próximo encontro, né? E aí a gente vê o horário, talvez tenham pessoas que possam mais fim de tarde, outras mais pela manhã, e a gente vai organizar esse próximo encontro já com um foco nas possibilidades de todos. O que vocês acham? Ok. O que você acha, Décio? Gostou da ideia? Berta? Sim. Alzira? Eu acho que está bom, sim, mas só queria fazer uma correção aí no que a Georgette falou, que ela conhece bem a gente aí da ex-Petrobras. Eu queria fazer uma correção um pouquinho mais drástica do que ela falou. Vocês sempre estão muito assim, condescendentes, eu acho, com as situações, mas tem mais um pouco, Georgette, do que cortar o vinho. Um pouco mais. Cortar o vinho, para mim, seria lucro hoje, né? Tem o dissabor que a gente está passando, né? Então, fica um contraste muito grande, por exemplo, com o trabalho que vocês estão propondo, com o trabalho que a gente teve na empresa, porque a gente todos pré-aposentados na Petrobras tiveram um trabalho de preparação para a aposentadoria, né? Onde hoje eu olho para aquilo ali e acho que foi uma coisa totalmente desperdiçada, porque, na realidade, não é o que a gente está vivendo. Quer dizer, parece um sonho, é vendido um sonho que você vai fazer, que você vai ser bem, que você tem um plano de saúde, que você tem o teu benefício garantido, aí depois você vê que não é isso. Quer dizer, parece que você foi iludido, né? É essa perspectiva que eu tenho, é uma ilusão. E, por exemplo, você está falando que as pessoas voltam ao BNDES, eu nunca mais voltei na Petrobras e pretendo não voltar. É muito grande, a cisão está muito grande, entendeu? 40 anos como pesquisador, eu não fui, eu vejo, por exemplo, não desmerecendo de forma nenhuma, eu vejo que as pessoas do segmento administrativo, elas são muito mais desprendidas disso, porque me parece que não criaram um vínculo muito grande. O pessoal da pesquisa é muito ligado, né? Muito. Eu tenho colegas hoje que continuam a falar da exploração, que achou o poço, que vai não sei o que, produzir tanto, como se ele estivesse lá dentro trabalhando, né? Então, tem uma ligação muito grande. E nós estamos sendo traídos por essa ligação que a gente teve, tá? Então, é muito difícil isso. Eu me pego rebatendo diretor e presidente de empresa de uma maneira que eu nunca pensei que eu fosse fazer. Tá? Nunca pensei que eu fosse fazer isso. Hoje eu sou um dos maiores, eu não sei se eu sou um dos maiores, mas eu tenho uma quantidade de seguidores no LinkedIn, não por mim, não pelo que eu sou e pelo que eu produzi, pelo que eu sei, pelo que eu combato. É um negócio interessante isso, né? Meus seguidores são... Mas eu bato mesmo, quando o cara chega lá e diz, olha, agora a Petrobras teve um lucro fantástico, a Petrobras teve um lucro fantástico, todo mundo vai ficar muito bem.
Eu falei, mas se você pagarem o que devem, o lucro não vai ser tão fantástico. E eu bato assim, ó, em cima de presidente e de diretor Décio, o tempo todo. E é estranho isso para mim, eu ter seguidores pelo lado negativo, né? Não é muito bom isso. Mas é muito importante, Décio, justamente após toda essa experiência, o que eu vejo é o seguinte: as pessoas vão criando as suas próprias empresas, os seus próprios seguidores, como você está falando, ensinar uma realidade que não está lá dentro da instituição. Então, é assim, como a gente vai produzindo novos trabalhos depois que a gente sai, como a gente se organiza com pessoas que pensam igual a gente, e vai desenvolvendo, pode ser pensadores, pode ser isso que você faz, debate, pode ser mostrar uma coisa que você está vendo do lado de fora. Quer dizer, a gente consegue continuar tendo uma ação efetiva, e é isso uma coisa importante que a gente estava falando, continuar. A gente não é igual, não temos mais as mesmas condições, mas a gente tem um percurso produtivo pela frente do jeito que a gente está nesse novo status. E isso dá poder, a gente precisa desse poder. Não é olhar que nós vamos ficar dependentes, que a gente perdeu. Não, a gente vai dizer, e quando a gente fala no testamento vital, como eu quero morrer. A gente vai dizer, eu não quero que liguem os aparelhos, eu não quero que venda a minha casa, eu quero doar a minha casa. Eu vou dizer, o meu poder. Então, o que a gente vai buscar é como a gente se constitui dentro dos nossos limites para ter ideias criativas, como a Alzira falou, eu quero continuar. Ela vai, o que você vai fazer? Vai dar supervisão, vai dar aconselhamento, vai ensinar para a tua bisneta como é que funciona as coisas que você aprendeu. Transmissão de experiência é trabalho, é produção. Ah, mas isso eu estou... Não, essa pessoa que está ouvindo o que você está falando, ela vai levar isso para a formação dela como futura cidadã. O rapaz que está ouvindo o Décio vai aprender, ele fala, eu não vou querer entrar nessa. Eu me lembro quando fizeram a preparação para a aposentadoria, era ridículo. Foram 2 meses, 3 meses. A preparação para a aposentadoria tem que ser 1 ano, no mínimo. E depois, quando a paciente saía, ela falava assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou aplicar, vou comprar uma loja? Sabe? Pegar o dinheiro e não sabe. Então, eu acho assim, gente, que a gente tem muita coisa bárbara para fazer pela frente. Nós temos um tempo, não? O nosso tempo é 1h30, né? Todos nós temos o nosso schedule, né? E o que vocês vão fazer agora uma mensagem final para que a gente possa, então, depois replicar isso e pedir 1000 perdões para as pessoas que não conseguiram entrar por uma questão do sistema, que deu algum erro e não foi vamos dizer assim, viabilizada o link. Mas a gente vai encontrar uma solução, como a gente está falando. A gente erra, faz coisas falhas e aprende para poder fazer direito depois, mesmo passando dos 60. Então, gente, o que vocês querem trazer de mensagem? Anita, Georgette? Bom, eu penso que... Pode falar, Georgette. Não, vai você. Eu pensei nisso, de quanto a gente pode se preparar para um envelhecimento saudável, mesmo já estando idoso. Claro que o ideal é começar a preparação aos 40 anos, aos 50 anos, para quando chegar na hora do deserto, a gente já está preparado. Mas se a pessoa não se preparou aos 40, está em tempo de se preparar em qualquer idade, para lidar com envelhecer com alegria e sem sofrimento. Muito bom, Anita, muito bom, perfeito. Também acho que até é diferente você se preparar com 40 e se você se preparar com 60 e 70.
é diferente. Georgette? Eu acho que segue isso aí de olhar a velhice como assim, não a velhice, mas o tempo que ainda tenho de vida, e que pode ser de 20, 30, então 1/3 da nossa vida. Então, hoje, a velhice nos traz isso, o envelhecimento nos traz essa possibilidade real. E quanto mais eu me colocar curioso, indignado, como o Décio falou, que a indignação, isso eu também tenho muitas questões, né, que eu fico com sangue quente, né? Então, isso é garra, isso é vida, né? Tem o doutor Laí Ribeiro, que ele fala assim, o mais grande segredo da vida. Então, morrer jovem nesse sentido, né, de trazer essa curiosidade, eu tenho coisas para fazer, como ela não está mais aí, né, que estava falando no início, que era como educadora, o quanto que ela estava querendo, Alzira, né? O quanto que ela tem, né, de potencial e ela quer passar isso. Então, a gente tem que preservar, né, e encontrar grupos que a gente possa trocar. Então, esse é o nosso espaço, é um dos nossos espaços, Zeila, para que a gente possa conversar, trocar e aprender. A gente sempre tem o que aprender. Então, eu quero agradecer a todos, quero agradecer aos tios Z, né, pelo convite, e que a gente possa fazer um bonito caminho aí pela frente. Tá? Sim, sim. Somos equipe, todos nós. Nós não temos hierarquia aqui, nós somos todos partícipes desse grupo. Agora, Fernanda, acho que quando terminar, aí vai acabar, vai fechar o recorde, tá? Eu preciso me despedir. Tá. E a gente vai fechar, então, agradecendo a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.